A estrutura do átomo é a joia da coroa da ciência moderna. 25 séculos de suposições e experiências fizeram a estrada para o nosso modelo atual. Os primeiros modelos. Não é surpreendente que nessa estrada encontramos marcos com os nomes dos mais brilhantes homens da história da física. Mas um nome que não sabemos é o do primeiro homem que perguntou: de que tamanho é o pequeno? Será que tudo pode ser quebrado em metades para sempre? Ou será que por acaso encontraremos algo tão pequeno que não pode ser mais dividido? Esta pergunta se estende a toda a matéria que vemos à nossa volta. Infelizmente, a história não guardou o nome da primeira pessoa que fez esta pergunta tão profunda. O primeiro registro de uma abordagem razoável à menor de todas as coisas foi a proposta do grego Demócritus, que viveu por volta do quarto século antes de Cristo. Demócritus propôs que todas as coisas que existem se compõem apenas de duas coisas: átomos e vácuo. A palavra átomo provém da palavra grega atomos, que significa indivisível. Este conceito ficou conhecido como atomismo. Como será que essas ideias seriam vistas hoje? Toda a realidade é feita de partículas no espaço. Os átomos têm movimento. Os átomos são indivisíveis. As coisas existentes diferem entre si por causa da forma, do arranjo e da posição de seus átomos. Todos os eventos resultam da colisão dos átomos e, pelo menos em teoria, podem ser previstos. Não está tão mal assim para uma ideia filosófica sem nenhuma prova de apoio. Infelizmente, Platão e Aristóteles, que eram filósofos muito mais populares, ridicularizaram o conceito de atomismo. E talvez por causa da ideia de Demócritus de que o espírito humano poderia ser explicado por átomos da alma, o atomismo recebeu uma total oposição da Igreja dos primeiros anos. A busca pela compreensão da menor de todas as coisas permaneceu praticamente parada por quase 2000 anos. Não que todas as atividades tivessem cessado em conjunto. A prática da alquimia lançou-se da Índia e da China em direção ao Ocidente e espalhou-se pelo mundo. Os alquimistas estavam fascinados com os grandes mistérios da vida. Juntamente com processos míticos como a transmutação, a transformação de metais comuns em prata ou ouro, acreditando que toda a matéria é uma substância simples e sem forma, os alquimistas acrescentaram um pouco para a nossa compreensão do átomo. Mas eles substituíram o estudo da natureza, puramente mental dos gregos, por um conceito de observação e experimento. Os alquimistas, involuntariamente, descobriram um passo que levou dos ideais gregos de puro mentalismo para um método científico mais moderno para a investigação da menor de todas as coisas. Por muitos séculos, poucos se atreveram a erigir um marco claro. Roger Bacon, 1214-1294, tentou demonstrar um sistema formal de conhecimento da natureza baseado firmemente na observação e na experimentação. Como muitos outros, Bacon foi intimidado pela religião ortodoxa e resolveu não publicar seus estudos.
Mas, no reinado de Elizabeth I da Inglaterra, embora a experimentação ainda fosse uma blasfêmia, começava a se tornar atraente. Cientistas filosóficos são homens de inteligência aguda, mas sem o conhecimento atual ou fatos, eles resvalam do erro. William Gilbert respaldou suas opiniões com um livro de cuidadosos experimentos planejados que forneceu as bases da ciência magnética. Entre outras coisas, Gilbert demonstrou que vários materiais diferentes, quando atritados, têm a capacidade de atrair pequenas porções de matéria. Embora Gilbert não estivesse buscando a menor de todas as coisas, as forças que ele e outros observaram provariam ser fundamentais para a estrutura do átomo. Nicolau Cabel, em seguida, descobriu que a repulsão agia de forma similar. Em 1792, Benjamin Franklin executou sua famosa experiência de soltar papagaio e demonstrou que os raios eram eletricidade, o que ele acreditava ser um fluido. Ele chamou de um excesso de fluido positivo e uma deficiência negativa. Em 1785, Charles Augustin Coulomb estabeleceu a lei de Coulomb, segundo a qual, em parte, a força entre duas cargas elétricas varia inversamente ao quadrado da distância entre os seus centros. Estas descobertas seriam fundamentais para experiências que, pela primeira vez, apontavam para a verdadeira natureza do interior do átomo, mais de um século após a morte de Coulomb. Apesar dos trabalhos destes investigadores pioneiros parecerem não apontar diretamente para a nossa compreensão do átomo, um mosaico complexo de conhecimento foi se desenvolvendo. A França nos forneceu as peças seguintes. Antoine Laurent Lavoisier formulou a lei da conservação da matéria. Lavoisier criou um dispositivo de combustão no qual gás hidrogênio e gás oxigênio eram colocados juntos numa câmara e incendiados por uma centelha elétrica para a formação de água. Em junho de 1783, ele demonstrou que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos. Suas experiências sugeriram que a matéria era concreta e mensurável, em vez de mágica, e simplesmente não desaparecia numa reação química. Finalmente, Joseph Proust propôs que a enorme variedade de compostos químicos era feita de alguns poucos tipos simples de matéria componente ou elementos. Estes elementos, combinados em proporções constantes, formavam o composto determinado. Esta lei das proporções constantes, juntamente com a lei da conservação da matéria, levam ao trabalho deste homem, o químico inglês John Dalton. Dalton fundiria as especulações clássicas, os prodígios metafísicos, as descobertas dispersas de 2000 anos na primeira teoria moderna de matéria atômica.